Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui recebendo a ilustre visita da enfermeira Jamila de Lima Gomes e nós temos um prazer muito grande de recebê-la porque, primeiro, ela é amiga da minha filha, a gente conhece desde muito nova, depois ela fez enfermagem na FEF e depois voltou para a nossa escola, fez o curso de gramática para concurso, porque ela sonhava em passar no SAMU. Isso. E aí ela deu um show, né? A gente fica muito orgulhosa porque ela passou em 2 concursos aqui em Jales. É isso. E, então, Jamila, por favor, fala um pouco pra gente sobre o SAMU, o que é, como funciona. Hoje eu passei lá em frente, tirei uma foto para o pessoal se localizar. Não sei se todo mundo aqui conhece, sabe onde é o SAMU. Nossa base. Isso, é a base aqui de Fernandópolis. E explica pra gente o que é o SAMU. Joia, gente, boa noite. Tá bom? Como a Eliane já disse, meu nome é Jamila, sou enfermeira, trabalho no SAMU. Trabalho aqui em Fernandópolis e trabalho lá em Jales também, tá? Então eu trabalho nos 2 SAMUs aqui da nossa região, tá? O SAMU, o significado do SAMU, é um serviço de atendimento móvel de urgência. Tá? Então, o que quer dizer esse móvel? A gente se desloca e vai atender a urgência. Então, o nosso atendimento é um atendimento pré-hospitalar, tá? Então, é um atendimento que a gente faz antes da vítima chegar no hospital, tá? Então, tem o atendimento pré-hospitalar e o intra-hospitalar. O SAMU, o resgate, bombeiro faz o atendimento do pré-hospitalar, tá bom? Tá, então, qual a diferença do SAMU e do bombeiro e do resgate? Tá, é assim, ó. O bombeiro, né, ele abrange, são várias equipes para várias funções, tá? O resgate, ele fica mais para primeiros socorros. Quando a gente liga para o SAMU e quando a gente liga para o resgate, essa é sempre uma dúvida da população, tá? Então, assim, o SAMU, ele trabalha mais com suporte clínico, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai em trauma. O que é trauma? É qualquer tipo de acidente, colisão, queda, é considerado trauma. Clínico é quando a gente precisa medicar, quando tem suporte da enfermeira, quando tem suporte do médico. Então, isso é atendimento clínico, tá? O SAMU é um diferencial do bombeiro, por quê? Porque a gente tem um serviço clínico, o que o bombeiro não tem. O bombeiro leva para a Santa Casa, por exemplo, para o hospital, para a UPA, que aqui em Fernandópolis a gente vai ter, para o paciente ter o atendimento clínico. Tá? Agora, o que o bombeiro faz, o resgate faz que a gente não faz? É o serviço de salvamento de resgate. Por exemplo, vítima encarcerada foi chamado por um acidente na rodovia envolvendo uma colisão, um carro, alguma coisa assim. A gente chega lá, o paciente está preso em ferragem. O SAMU consegue atender preso em ferragem? A gente não tem equipamento para isso, tá? Então, o que o bombeiro faz? O bombeiro entra com o equipamento deles, traz a vítima pra gente e a gente atende junto, tá? Por exemplo, o bombeiro, um salvamento que precisa fazer rapel. O SAMU não tem um treinamento para rapel. Então, quem que é específico para rapel? Descer em corda, às vezes descer com vítima, tá? Por exemplo, uma tentativa de suicídio. Eu não vou me amarrar e me jogar para tentar... Se alguém for tentar se jogar para tentar pegar. Eu não tenho treinamento para isso, o bombeiro tem, tá? Então, se por acaso ele estiver perto, tá com o equipamento, tá com a cadeirinha, e alguém for se jogar e der tempo dele segurar, então aí esse é o serviço do bombeiro, tá bom? Mas é um atendimento conjunto, tá? A gente tem uma regulação médica, que o que cai por bombeiro, se o bombeiro achar que é melhor o SAMU atender, o bombeiro vai passar para nós, tá? E se a gente achar que a gente precisa do apoio do bombeiro, ou é mais interessante o bombeiro ir, a gente acaba passando pro bombeiro, tá? Então é um atendimento conjunto, tá? E sempre vai haver um médico na equipe? O Não. médico vai ao local do acidente? O médico vai no local do acidente, é porque assim, ó, vamos pegar pela foto que fica mais fácil, acho que vocês entenderem. Aqui tem uma ambulância que provavelmente estava em ocorrência, tá? Tem uma lá fora. Isso. Aqui, ó, a gente às vezes usa para transporte social. Isso, ela tá parada aqui, ó, que é essa ambulância daqui. E essa aqui é a UTI móvel, tá? Então, a tripulação delas é diferente. A de suporte básico, que aqui em Fernandópolis a gente tem 2, e uma em Oroeste, que é uma base centralizada do SAMU de Fernandópolis, tripula um técnico de enfermagem e um motorista,
tá? Então são para ocorrências mais leves, por exemplo, uma queda de moto, que não tem uma fratura exposta, que é só ralado, a vítima está consciente, está orientado, às vezes já até andou pelo local, aí não tem a necessidade da intervenção da enfermeira e não tem a necessidade da intervenção do médico. Tá? Agora, quando é um caso mais grave e precisa do médico no local, de uma enfermeira no local, de medicação, de procedimento invasivo, que é intubação, medicação, essas coisas, aí vai ao UTI móvel, tá bom? Que é a ambulância que a enfermeira tripula. Então, eu só fico na UTI móvel, tá? Funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia, feriado, Natal, Ano Novo. E quantos médicos tem? Aí depende, no plantão são 2 médicos, é um para atender o telefone, que é o que faz a regulação médica, e um para sair na UTI móvel. Então são 2 médicos, sempre na base. isso, 24 horas 2 médicos, um atendendo o telefone e o outro na ambulância, na UTI móvel. E quantas enfermeiras? Uma só. E uma técnica? Isso, uma enfermeira e 2 técnicas, que aí é uma para cada ambulância. E o motorista não precisa ser nada? O motorista, ele é motorista socorrista, tá? É um diferencial. Ele dirige a ambulância, só que ele é socorrista também. Então, todo o treinamento de primeiros socorros ele tem, tá? Aquela direção defensiva, ele sabe onde ele tem que parar a ambulância, onde ele tem que colocar cone, ele tem que proteger a equipe, até o posicionamento da ambulância é estudado por relação de acontecer algum acidente, a gente não se machucar, tá? Então, o motorista, ele acaba, assim, ajudando a gente bastante. Não é uma pessoa qualquer, eu quero ser motorista. Não é. Primeiro precisa ter perfil, né? Não é só dirigir. Então, assim, não adianta ele dirigir, chegar lá na ocorrência e não me ajudar. Desesperado. Então, tem que ter perfil, tem que ter equilíbrio. A descarga de adrenalina, quando a gente sai pra rua, é muito grande. Quando a gente desce na ocorrência com aquela carga, assim... Você não sabe o que vai não encontrar, sabe, né? Então tem que dar uma controlada na ansiedade. E não é fácil, né? Porque assim, motorista, eles chegam pra nós, que a exigência é só carteira. Aí depois a gente vai trabalhar, né, com eles, ver quem se enquadra, quem não se enquadra. E aí... Esse modelo veio da França. Isso, é um modelo francês. Parece que na França o motorista também tem que ser, porque lá eles têm paramédicos, né? Eles têm que é um paramédico. O paramédico, ele é uma pessoa que é especialista em primeiros socorros. Ele não chega a ser um médico, é um curso menor, tá? Então tem uma formação mais rápida. É mais para intervenção mais rápida, só de urgência e emergência mesmo. Aqui no Brasil a gente não ouve falar em paramédicos, né? O que talvez pra gente é um ponto, acho que talvez até negativo. Porque assim, as pessoas se formam em medicina, mas nem todo mundo é apto para atender urgência, né? A pessoa se forma em medicina, mas nem todo mundo é apto para atender pessoas, assim, não denegrindo a imagem médica, claro, mas eu falo assim, radiologista, né? Eles não têm muito contato com o médico, e aí, né, cada um vai para um ramo aí. Mas é muito tempo de estudo, né? E essa formação aí de urgência e emergência, aí a pessoa fica 6 anos, aí depois vai fazer intensivismo, para depois começar a socorrer, né? E para socorrer você precisa de gente nova, né? É um serviço que assim, é cansativo, tem que ter preparo físico. E aí você tem psicológico, aí você tem uma formação muito grande, aí a pessoa às vezes começa a trabalhar com 30, 35 e tem uma durabilidade menor, né, no serviço. Porque assim, acorda de madrugada. Não tem hora, não né? Tem hora. Não tem hora, não tem descanso, não tem almoço. Pessoal, alguém quer perguntar? Vocês recebem muito trote? Eu até notei aqui. Gente, recebe. O SAMU, ele até tem um projeto nacional, né, de não ao trote. É uma coisa que atrapalha muito a gente. Porque assim, ó, a gente fala da hora de ouro, tá? Que assim, então quando uma vítima de um acidente, ela consegue um socorro rápido, a sobrevida dela é muito maior do que uma pessoa que demora para ser socorrida, tá? Então assim, o problema do trote, às vezes passa um trote pra gente, vamos supor, lá no Ipanema, que é um bairro longo. A gente vai lá, chega lá, a gente fica procurando o local, aí não acha o número da casa, aí a gente pergunta para os vizinhos se alguém chamou, se não chamou. Nesse tempo, cai uma urgência pra gente lá na CESP. Então, olha o tempo que a gente demora para socorrer a vítima da CESP por conta de uma brincadeira. Tá?
Mas na hora que a pessoa liga pedindo socorro, vocês não anotam o celular, tudo? Anota tudo, mas aí depois a pessoa não atende, aí ela liga de orelhão. Então tem, às vezes é criança, né? Então a gente depois até liga e fala, ó, quero falar com a sua mãe. E, né? Mas aí já Porque perdeu vê o tempo. 92 já, né? A gente vai orientando. A gente tem a Bina lá, a gente acaba passando pra polícia quando a gente vê que é trote persistente com o mesmo número. E a polícia acaba ajudando a gente, acaba ligando bastante pra nós. Porque também não dá pra gente ficar ligando pra pessoa vir ocupando linha. Né? Também não dá pra gente correr atrás disso. O SAMU da estágio, por exemplo, tem algum convênio do SAMU com a Unicastelo? Tem a Liga do Trauma, né, da Unicastelo, mas eu não sei como funciona. Eu sei que é um grupo de alunos que se reúnem, eu acho que eles devem ter uma supervisão, e eles fazem estágio lá. Então a exigência, eles têm que ser segurados, né, porque a gente está sujeito a acidente, envolver eles e tudo. Então, com o pessoal da Unicastelo a gente tem um convênio sim. Eles vão lá, fazem plantão noturno com a gente, mas não são todos que passam. É só quem tem, assim, quem gosta de urgência e emergência. É só o pessoal da Liga do Trauma mesmo que vai. Você falou daqui de Jales, na região. Nem todas as cidades têm SAMU. Nem todas têm SAMU. Como as cidades são escolhidas? É pelo número de habitantes? Como é? Geralmente a gente escolhe quem tem um hospital. Né, um hospital que é um suporte, por causa de transferência, né? Então, por exemplo, Oroeste é uma cidade que financeiramente ela é bem estabilizada, ela tem um hospital e tem muitas cidades ali vizinhas que também tem pronto-socorro, por exemplo, Indiaporã, Guarani, tudo ali pertinho. Então, se acontece um acidente em Indiaporã, o que Indiaporã faz? Socorre e leva para o hospital mais próximo, que é Oroeste. Aí, para fazer a transferência de Oroeste para Fernandópolis, então a gente faz essa transferência, o SAMU de lá faz. Então, o SAMU de Oroeste vai atender as outras cidades, fica mais próximo para fazer transferência. E qualquer isso, depois encaminha. Tá? Se for um caso que dá para uma unidade de suporte básico ir buscar, eles mesmos trazem. Agora, se é um caso de uma UTI móvel, aí a unidade de Fernandópolis se desloca, vai até Oroeste e traz de volta. Aí depende da gravidade do caso. Agora uma pergunta pessoal. Você se esforçou bastante, né, para passar nesse concurso. O que isso significa para você? Estar lá dentro correspondeu todas as suas expectativas? Sim, claro. Porque assim, desde quando eu comecei a fazer enfermagem, eu sabia que eu queria trabalhar com urgência e emergência. Então, assim, era minha paixão na faculdade, eu sempre fui muito rápida, muito ágil, eu gostava de coisa sangrante, gritante, eu gostava de UTI, eu gostava de pronto-socorro. Então, aí eu comecei a fazer curso e a me especializar para isso. Então, eu tenho uma pós-graduação de urgência e emergência e tenho uma pós-graduação de docência, né? Já pensando em treinamento, já pensando em dar aula e essas coisas assim. Aí surgiu o primeiro concurso meu que foi lá em Jales, né? Que era com CIRJ, era para fazer a UPA, que na verdade nem era UPA ainda, né? Virou UPA depois, era um pronto-socorro, e para trabalhar no SAMU. Aí eu falei, pronto, é o que eu quero. E aí eu comecei a estudar, e lá em Jales deu certo primeiro. O SAMU de Jales foi aberto primeiro, né, que aqui. Aí eu comecei a trabalhar lá. E aí depois, em Jales eu tô fazem 8 anos, e agora em Fernandópolis 2 anos e meio, né. Aí você teve que prestar outro concurso? Outro concurso. Então eu sou concursada em Jales e sou concursada aqui. Aí aqui, pra passar aqui, eu já tava fora da época do colegial, já tava mais velha, já não tava estudando tanto igual eu estudava antes. Aí eu vim aqui. Se atualizar. Vim aqui me atualizar e deu certo, né? Não, aí eu passei aqui também. Você é inteligente, né? E focada. Você sabia que você queria desde quando você tava na faculdade. Desde quando eu tava na faculdade. Eu acho que eu já tinha uma vocação assim, né? Minha mãe é enfermeira, então acho que eu já olhava pra ela e já me via também. Então acho que isso, né? Foi encaminhando. Qual você acha que é o ganho para a cidade, né, que tem SAMU? Gente, é assim, o serviço do SAMU é um serviço primordial em qualquer cidade que ele é instalado. Porque se acontece alguma coisa dentro da tua casa,
até você pegar e levar para o hospital, e às vezes até você se vestir, alguma coisa assim, isso perde muito tempo, tá? Por exemplo, uma emergência, uma parada cardiorrespiratória, você não salva, tá? Porque até 10 minutos a gente tem uma morte encefálica. Então, a cada minuto que passa, a gente tem 10% de cérebro perdido, tá? Então, você imagina, você demora 5 minutos, que às vezes você demora até mais, para levar uma paciente para a Santa Casa que está em parada, que está sem respirar, você já perdeu 50% da função neurológica dela. Então, é um paciente que às vezes pode salvar? Pode reverter uma parada? Pode, mas é um paciente que vai voltar com sequela. Tá? Então, assim, para Fernandópolis é primordial, acho que para qualquer outra cidade, porque a gente tem um socorro dentro da casa. Então, chegou, o hospital tá ali, a UTI móvel tá ali. Então, a nossa ambulância, ela é uma UTI móvel. Então, tudo que tem numa UTI tem ali. É claro que não tem exame laboratorial, mas todos os aparelhos que tem na UTI, todas as medicações, todo o processo de intervenção tem dentro da ambulância do SAMU, tá? Então, gente, isso assim, salva muita vida, e salva mesmo. A gente tem assim um número de paradas revertidas, de infartos sem sequelas, que melhoram demais com atendimento de urgência e emergência dentro da casa, dentro do local, na rua, tá? Por exemplo, uma vítima de trauma, um acidente, a pessoa está sangrando, né? A gente já chega, já funciona a veia, já vai administrando soro. Então, a gente vai controlando essa hemorragia, né? Aí até você pegar, levar o paciente para o hospital. Ele ser encaminhado. Até ele ser encaminhado, até chegar, até ser atendido. Então, aí, né, a gente tem um índice de morte maior. E você que está dentro dessa área médica, como você vê, assim, qual é o maior problema da saúde pública no Brasil hoje? Eu acho que gestão. Né? Nós temos aí protocolos lindíssimos, né? Se você pegar o protocolo do SUS, a normatização, a humanização, ela é linda, né? O nosso Serviço Único de Saúde, ele é reconhecido no mundo inteiro. Até os Estados Unidos tentam implantar e está estudando isso aí. É gratuito, tá? Não é gratuito, a gente paga por ele, mas a gente consegue o acesso. Tá? O problema é gestão, né? As pessoas não fazem acontecer igual tá no papel, igual tá no ministério, é desvio de verba, né? E a hora que chega, né, para a rede municipal já se... As né? coisas se perderam por As meio do coisas já caminho. se perderam. Né? Muito bom. Você tem alguma opinião formada sobre o programa Mais Médicos? É um tema muito polêmico, os mais médicos. Eu acho que se tratando do estado de São Paulo, se tratando do Rio Grande do Sul, tudo da região sudeste do Brasil, que é uma região que se concentra um número de profissionais maiores, eu não vejo necessidade. Eu acho que até às vezes atrapalha, né? A gente tem excelentes médicos, a gente tem excelentes escolas de medicina, e que às vezes talvez ocupariam, né, o trabalho de quem está se formando, de quem está saindo agora, acaba ocupando um espaço. Mas se tratando de norte, nordeste, né, é claro que precisa. Faz tão Porque grande, né? você não conversa assim com ninguém que, eu me formei e eu quero trabalhar numa população ribeirinha da Amazonas, do Amazonas. Eu não conheço, eu quero ir para o Acre, né, que são estados que são mais pobres, assim, de renda e que necessitam, né? Tem centro longe, não tem hospital tão bom igual aqui, não tem um acesso tão bom, né? Então, acho que o Mais Médico seria interessante para isso, né? Para ocupar lugar que está faltando, não para vir trabalhar em local que está superfaturado, né? Essa é a minha opinião. Mas é interessante, sim. Assim, acho que a população precisa de médico, né? Ainda, por mais que se forme tudo, a gente tem uma grande população ainda sem médico, sem assistência médica. Vai, pessoal. Alguém tem vontade de fazer o que ela faz? Esse negócio de urgência, de veículos quebrados, né? Acidente de moto. Alguém tem? Já tinham pensado nisso, pelo menos? Trabalhar nessa área? Foi Camila já. Já? Camila você quer Marques. fazer? Não sei, eu quero medicina. Quer só medicina? que Todos- a área todos da querem emergência, medicina. ela me atrai bastante. Porque eu não gosto de coisas monótonas. É isso. Então, Ah. isso
Pra mim seria... Ali, a outra tensão. É legal, gente. Assim, o que eu tenho para falar, né, com relação à emergência, é que é muito gratificante, tá? É muito gratificante. É claro que a gente se depara com bastante situação triste, né? Que às vezes a gente não consegue intervir, e são situações doloridas para a família, para a gente também como ser humano. Mas você saber que teu socorro foi rápido, que você salvou a vida de alguém, que você mudou a história de alguém, é fantástico. Isso é a área da emergência, ela te proporciona. Eu acho que tem essa questão também da frustração, né? De saber lidar com a perda, né? É impotência, né? É. Mas teve algum caso que te marcou mais? Eu acho que os casos mais tristes, né? Porque os casos que chocam mais, pra gente que tá trabalhando na área, ele acaba sendo um corriqueiro, tá? Então, assim, no começo você se impressiona. Não que você não sinta dor, não é isso, mas eu acho que os casos mais tristes, eu acho que comove mais a gente. Faz a gente pensar, faz a gente agradecer mais. Eu acho que eu me tornei um ser humano melhor, sabe? De ver, assim, a dor do outro, de ver que tem gente numa situação muito pior do que a gente tem. Eu acho que isso faz a gente pensar bastante. Eu acho que são as situações mais tristes, me marcam mais. Por exemplo, nós tivemos uma perda de uma menina de 10 anos de idade. Ela mora ali no Movimento Sem Terra de Guarani. Ela tem hipoglicemia, ela tem diabetes tipo 1 e ela fez um quadro de hipoglicemia. A mãe, né, é uma família que não tem uma estrutura ali legal. A menina mora no Movimento Sem Terra, então uma hipoglicemia por quê? Por fome, né? Mal cuidada, né? Então a gente não sabe. Mas aí a gente foi lá no hospital em Indiaporã, fizemos procedimentos que tinha que fazer, trouxemos pra cá. Essa menina subiu pra UTI, ficou 2 dias na UTI, acho que ontem ou por esses dias aí entrou acho que vai entrar, ou não sei, em morte encefálica. Né? Então é uma criança de 10 anos, é umas histórias assim bastante tristes, né? É óbito de criança, né? Isso mexe bastante com a gente, acidente com criança. A gente sempre fica, né, preocupada, a gente sempre quer saber como é que tá, se vai sair, se tá correndo, porque a gente não acompanha, né? A gente só deixa na Santa Casa e vai embora. Mas a gente sempre fica ligando depois, se atendeu, ela tá lá, ela tá bem. Nessas situações assim, que são mais tristes. Bom, você tem um compromisso agora, faltam 5 minutinhos. Laila, por favor, pega aquele saquinho com laço, por favor. Jamila, nós queremos te agradecer. Gente, isso, foi imagina. muito enriquecedor para os alunos, para nós. Se precisarem, gente, a gente tá aí. E ó, vocês podem ir lá conhecer a base, tá bom? fazer isso também, fazer uma visita. Aí eu moro lá Aham. Se alguém quiser ir lá, gente, é um serviço, né, público. Vocês podem visitar qualquer serviço público, né? A população às vezes não sabe disso. Mas a gente tá aberto a receber visita, tá? Pra vocês entenderem como que funciona a central de regulação, quando vocês ligam com quem vocês falam, depois vocês falam com o médico. Mesmo entrar dentro dessa ambulância, né? Conhecer, essa curiosidade né, da Camila. Pode ir lá, tá bom? Qualquer pessoa que estiver lá vai receber vocês, eu tenho certeza que muito bem. A gente já tá acostumado aí a apresentar a base. Tá bom, Tá então, bom? mais uma vez, obrigada, tá? Eu que agradeço. A dia que ele esteve aqui no Brasil, ele ficou muito decepcionado com o comportamento do brasileiro e ver como ele deprecia a própria pátria, a nossa própria cultura, em detrimento, principalmente, aos Estados Unidos. Existe aqui, por parte do brasileiro, segundo ele, um endeusamento dos Estados Unidos. Então, tudo que era cultura